Hoje nós falaremos sobre os sacramentos da iniciação, no nosso 16º encontro. Os sacramentos da iniciação cristã são, resumidamente, o batismo, confirmação ou crisma e eucaristia. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, eles são o fundamento de toda a vida cristã. Inclusive, o Catecismo faz um paralelo com a vida natural do homem. Em primeiro lugar, nós nascemos. Então, nós podemos comparar o nascimento com o batismo. O batismo é para nós um novo nascimento. Se nós nascemos de forma natural, somos gerados no ventre da nossa mãe e nascemos de forma natural, nós também recebemos um segundo nascimento, que é o dia do nosso batismo, o dia que nós nascemos para a vida em Deus, o dia que nós nascemos para a vida em comunhão com a Santíssima Trindade. A criança começa a ficar fortalecida com seus músculos, e aí nós temos também o sacramento, que é o sacramento que nos fortalece para que nós possamos enfrentar este mundo, enfrentar o maligno, enfrentar todas as tribulações deste mundo, que é exatamente o sacramento da confirmação ou crisma. É por meio desse sacramento que nós recebemos a força do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo para nós enfrentarmos todas as dificuldades. E depois, na nossa vida natural, nós nos alimentamos. Assim também na nossa vida espiritual. Nós só permaneceremos vivos no nosso espírito, vivos na nossa fé, se nós nos alimentarmos da Eucaristia. Jesus mesmo falou: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida nele mesmo. Então, nós precisamos nos alimentar do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo presente na Eucaristia. Entretanto, hoje nós falaremos apenas do batismo. É o primeiro sacramento sobre o qual nós falaremos. No encontro anterior, nós falamos sobre o mistério dos sacramentos. Uma introdução aos sacramentos, na realidade. O que os sacramentos são? Então, só para relembrar um pouquinho, os sacramentos são uma atualização que é realizada pela força do Espírito Santo na Igreja, uma atualização dos mistérios da vida de Cristo. Então, tudo aquilo que Jesus realizou um dia é atualizado pela força dos sacramentos. Então, por meio do batismo, nós recebemos a salvação que um dia Jesus na cruz ganhou por nós. Aquele dom que Deus ganhou para nós, que Jesus ganhou para nós na cruz, ele é atualizado por meio do sacramento do batismo. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz chega até mim, chega até aquele que está sendo batizado, e aquela pessoa é lavada do pecado original. Fundamentalmente, o batismo é isso, ele nos lava do pecado original. E o que é o pecado original? O pecado original foi aquele pecado cometido por Adão e Eva, quando eles desobedeceram uma ordem de Deus. E por causa do pecado deles, todos nós, seres humanos, herdamos este pecado. Não é um pecado cometido por nós, mas é um pecado que nós, digamos assim, herdamos. Então, quando todas as pessoas nascem, elas nascem com esse pecado, inclusive com suas consequências, que são a morte, a inclinação para fazer as coisas erradas, que é chamado de concupiscência. Então, nós, pelo batismo, somos lavados pelo sangue de Jesus do pecado original, mas as consequências do pecado original permanecem, que um dia serão superadas na segunda vinda de Jesus, ou na eternidade. Nós superaremos esta barreira. Entretanto, o batismo já é a porta de entrada, por isso que é um novo nascimento. É a porta de entrada, inclusive, para os outros sacramentos. O batismo, que vem do grego baptizen, significa mergulhar, imergir. O pecado original é sepultado pelo batismo e renascemos para uma vida nova. O batismo atualiza o poder do sangue de Cristo derramado na cruz. Ele é a porta para os outros sacramentos. É o banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Então, no batismo, a nossa alma, como nos diz a palavra de Deus, ela se torna mais branca do que a neve. E aí temos uma citação do parágrafo 1216 do Catecismo da Igreja Católica. O batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Dom, porque é conferido àqueles que nada trazem. Graça, porque é dado até a culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado na água.
unção, porque é sagrado e régio, iluminação, porque é luz resplandecente, veste, porque cobre nossa vergonha, banho, porque lava, selo, porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. No Antigo Testamento, nós temos diversas prefigurações do batismo. Prefigurações, só para a gente entender, são figuras que nos remetem a alguma coisa que virá depois. Então, por exemplo, eu posso dar o exemplo da Páscoa. Os judeus viveram a Páscoa, que foi aquela saída, fuga do Egito. Aqui, a Páscoa dos judeus já era uma prefiguração da Páscoa que Jesus viveria, a nova Páscoa. Aquela em que Jesus nos libertaria não mais das mãos de um faraó, mas nos libertaria do maligno, nos libertaria da morte e do pecado. Então, no Antigo Testamento há várias prefigurações, figuras que indicam algo que virá depois. Então, nós temos aqui, por exemplo, a água, que no Antigo Testamento representa a fonte de vida e de fecundidade. Muitas passagens do Antigo Testamento que você pode ler, em muitas delas você vai encontrar sempre uma boa referência da água como uma fonte de vida e de fecundidade. Pense, por exemplo, naquelas pessoas que moram naquela região de Israel em que é muito desértica, o sol, o calor é muito intenso. Então você imagina para eles o que significa a água, o dom precioso que é a água, né? Então nós temos aí também, no segundo versículo da Bíblia, nós temos no princípio o Espírito pairava sobre as águas. Então já havia uma relação entre a água e o Espírito Santo. Por isso que nós chamamos o Espírito Santo de água viva. E é esse Espírito Santo que está presente na água batismal. É ele quem realiza a atualização daquele mistério, do mistério da cruz. Depois nós temos uma outra figura do Antigo Testamento que é a Arca de Noé. O mar, para o Antigo Testamento, ele representa a morte, representa o perigo. Então, também, o Catecismo nos diz que, pelo batismo, nós temos uma comunhão na morte de Jesus. E a Arca de Noé, ela representa o quê? Lembram da história da Arca de Noé? Você se lembra? Então, o Noé, ele anunciou que Deus mandaria o dilúvio e chamou as pessoas para entrarem na arca para que pudessem ser salvas. Entretanto, ninguém acreditou nele a não ser a sua própria família e os animais que entraram na arca. A água veio, lavou a humanidade que estava em pecado, em todos os vícios, em todas as coisas desordenadas, e depois de 40 dias a vida voltou. A água baixou e eles puderam ter uma nova vida, começar uma nova humanidade, de fato uma nova vida. Então é isso que acontece no batismo conosco. Pelo batismo morre aquilo que é velho em nós, aquilo que é pecado, aquilo que é vício, e nós renascemos para uma nova vida, um novo mundo que se abre diante de nós. Também uma outra prefiguração é a travessia do Mar Vermelho, quando Moisés conduz o povo de Israel fugindo do faraó, da escravidão do Egito, e os guardas, os soldados atrás do povo de Israel, quando eles se deparam diante do Mar Vermelho e Moisés estende sua mão, estende o cajado e aquele mar se abre e o povo passa a pé enxuto pelo mar. Aí eles atravessam o mar e o que é mau é afogado no mar. E o povo consegue a sua liberdade rumo a uma nova etapa, uma nova vida. Portanto, o Mar Vermelho também a travessia, o atravessar também significa isso, sair de uma condição velha para uma nova condição. É isso o que o batismo realiza em nós. Saímos de uma velha condição em que éramos escravos para agora a liberdade. Nós atravessamos para um mundo novo, um mundo que vai nos dar a liberdade agora. Eu coloquei também aí, que o Catecismo inclusive traz para nós aos pedacinhos, mas eu resolvi reunir neste slide a oração da Vigília Pascal. A Vigília Pascal que acontece exatamente no sábado de Aleluia, antes do domingo da Páscoa. Então eu vou ler, olha só. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Aquilo que nós falamos sempre nos nossos encontros. Deus, por meio das coisas visíveis, ele nos leva ao invisível. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo,
vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas recebessem a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água pelo batismo. Que oração maravilhosa é essa, não é? E aí nós temos uma outra prefiguração do Antigo Testamento, que é a travessia do Rio Jordão, quando o povo então atravessa o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Veja bem, novamente uma travessia, finalmente é o encontro com a promessa de Deus, com aquilo que Deus havia prometido de melhor para eles. Portanto, a travessia do Rio Jordão não representa apenas o batismo, mas também a nossa entrada na vida eterna, quando nós passaremos desta vida para a nova vida que Deus reservou para nós. Finalmente chegamos no Novo Testamento. O Novo Testamento tem início com a pregação de São João Batista. Olha lá, quem foi João Batista? João Batista, ele era primo de Jesus e ele aparece no Novo Testamento. Ele faz, portanto, uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele aparece como profeta. São João, ele é considerado um grande profeta. O último dos profetas. Ele, como eu disse, ele era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel, Santa Isabel. Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel quando ela estava grávida. E São João Batista foi santificado dentro do ventre de Isabel ainda. Ele ficou cheio do Espírito Santo. A missão dele já foi ali anunciada, antecipada, quando ele estava no ventre de Isabel ainda. Ficou cheio do Espírito Santo. Portanto, ele era um homem que pregava e anunciava que o Messias já estava no meio do povo. Aquele Messias tão esperado durante o Antigo Testamento agora estava entre as pessoas. E de repente, quando São João Batista estava pregando, já adulto, Jesus vem ao seu encontro. Mas antes disso, o que João Batista estava fazendo? João Batista, ele foi enviado por Deus para quê? Para batizar o povo. O batismo de João Batista era apenas em água. Ele apenas batizava com água como um símbolo. Aquela água ainda não tinha um poder, o poder do Espírito Santo. Aquela água era simplesmente água. Mas era um sinal de que aquela pessoa estava disposta a mudar de vida para acolher o Messias que já estava no meio do povo. Então João Batista é aquele que prepara o coração das pessoas para receber Jesus. Enquanto João Batista está batizando um certo dia, Jesus mesmo aparece e vem ao seu encontro. O Pai havia dito para João Batista que sobre o Messias, ele veria descer o Espírito Santo. E quando Jesus então é batizado por João Batista vê o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre a cabeça de Jesus e repousando. Então João Batista sabe que aquele a quem está batizando é o Messias. É assim que começa. Então Jesus é batizado por João Batista. João Batista dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja a diferença do batismo de Jesus. O batismo que Jesus vai inaugurar, então, depois da sua Páscoa e sua ressurreição, o novo batismo será no fogo do Espírito Santo. Esse batismo que nós vamos ver aqui a partir de Pentecostes, os apóstolos começarão a realizar também. Então, no batismo de Jesus acontece a manifestação da Santíssima Trindade. Logo que ele é batizado por João Batista, o céu se abre. De lá vem uma voz que diz: este é o meu Filho muito amado, em quem ponho todo o meu agrado. E o Espírito Santo repousa sobre Jesus em forma de pomba. É exatamente isso, meus irmãos, que acontece quando nós somos batizados. No momento em que nós somos batizados, acontece a manifestação da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que passam a habitar na alma do batizado. O Espírito, a Santíssima Trindade, portanto, habita dentro de cada um de nós, porque isso aconteceu no dia do nosso batismo. Nós somos templos vivos da Santíssima Trindade. O novo batismo. Depois de Pentecostes,
os apóstolos saíram a batizar, realizando o mandado de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja bem, primeiro, depois de Pentecostes, os apóstolos começam a anunciar o evangelho e a batizar. Essa é a primeira passagem, a primeira que eu coloquei de Mateus 28, 19, quando Jesus ordena que os apóstolos saiam pelo mundo pregando o evangelho e batizando as pessoas para que elas sejam salvas, para que elas recebam a salvação que ele ganhou na cruz e com a sua ressurreição. Essa segunda passagem dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, é a primeira pregação de São Pedro. Logo que ele recebe o Espírito Santo em Pentecostes, ele sai e prega corajosamente diante de uma grande multidão que estava lá em Jerusalém por causa de uma festa que estava acontecendo, a festa de Pentecostes. E então acontece esse novo Pentecostes. O Pentecostes que foi o quê? A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles então começam a anunciar o batismo e a administrar o batismo. Eles começam a realizar o batismo, o novo batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com o fogo. Agora a pergunta que nós fazemos é: como é celebrado o batismo? Tudo começa com o sinal da cruz. O sinal da cruz é o sinal da nossa salvação. Ele significa a marca de Cristo, significa um sinal de pertencimento e da nossa redenção. Quando o batizando, ele recebe o sinal da cruz, que é realizado pelo ministro, pelo padre ou pelo diácono, ele recebe um sinal da cruz na sua testa, que significa o quê? Cristo está naquele momento marcando aquela pessoa com o seu sinal, o sinal da salvação. Para sempre aquela alma será de Cristo, para sempre. Nenhum pecado poderá tirar aquela marca daquela pessoa. Nós temos depois, na celebração desse sacramento, a palavra de Deus. Inclusive, a palavra de Deus está em todos os sacramentos. Neste momento, para que serve a palavra de Deus? A proclamação da palavra, a leitura do evangelho. Ela serve para iluminar os candidatos, aqueles que serão batizados, e para suscitar a resposta da fé. Quando a pessoa escuta a palavra de Deus, aquela palavra penetra o seu coração com a finalidade de abrir o seu coração, a fim de que aquela pessoa possa então, movida pela fé, responder a Deus, aceitar a salvação, aceitar o amor de Deus. Então a palavra de Deus é sempre proclamada no batismo, para que os candidatos sejam iluminados, para que a palavra de Deus comece a preparar aquele coração para receber a vida nova dada pelo batismo. Em seguida nós temos também um exorcismo, que é uma oração que o padre realiza sobre os que serão batizados, a fim de que o maligno seja afastado da vida daquelas pessoas. É uma oração simples que o sacerdote faz, mas muito poderosa. É esse momento em que o batizando geralmente renuncia ao maligno, renuncia ao pecado, renuncia a toda desunião. Ele faz uma oração de renúncia também. Logo em seguida, há a unção com óleo, quando então o ministro unge a testa, o peito da criança com o óleo do crisma. Este óleo simboliza e significa o dom do Espírito Santo. Naquele momento, a unção com óleo sobre aquela criança ou sobre aquele adulto torna aquela pessoa sacerdote, profeta e rei. Todos nós que somos batizados recebemos essa tríplice unção de Deus. Somos sacerdotes porque oferecemos a Deus o nosso sacrifício diário, profetas porque anunciamos com a nossa vida o Evangelho e também com as nossas palavras, e reis, porque com Cristo nós reinamos, nós nos tornamos reis com Ele. E também o rei, o que ele faz? Ele governa. Portanto, nós nos tornamos governadores do nosso próprio ser. Nós submetemos a criação para que nós com Cristo possamos superar tudo aquilo que queira nos submeter. Somos nós quem submetemos as coisas. Por isso recebemos a unção também, essa força de colocar todas as coisas debaixo dos nossos pés. Em seguida, todos os batizandos confessam a fé. Ou seja, quando aquelas pessoas dizem, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,
creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Igreja Católica. Eles estão dizendo, eu quero, eu aceito essa fé, eu recebo essa fé, herança dos apóstolos de 2000 anos. Eu quero ser uma testemunha viva também do Evangelho. Então, por isso a importância da confissão de fé. Em seguida, o sacerdote, ou bispo, ou ministro, ele abençoa a água. Quando ele impõe as mãos sobre a água, ele faz uma oração, ele pede para que o próprio Espírito Santo desça sobre aquela água, porque será o próprio Espírito Santo que naquela água realizará a atualização do mistério de Cristo, para que aquela alma seja lavada do pecado original. Enfim, nós chegamos no momento principal, que é a hora do batismo. O batismo mesmo acontece por tríplice imersão ou por derramamento. Ou seja, a criança pode, ou o adulto pode ser imersa na água 3 vezes. Eu te batizo em nome do Pai, então a pessoa é mergulhada na água, levanta, em nome do Filho, novamente ela é imersa na água, e em nome do Espírito Santo é imersa na água. Ou, como é mais comum nos batizados aqui do Ocidente, é o derramamento. Não, então o que o padre faz? Ele pega a água e despeja 3 vezes sobre a cabeça da criança. Te batizo em nome do Pai, uma vez, em nome do Filho, e outra vez, e do Espírito Santo. Então, naquele momento, o Espírito Santo atualiza a cruz de Cristo e aquela alma é lavada do pecado original e a Santíssima Trindade passa a morar dentro daquela pessoa. Em seguida, a criança recebe uma veste branca. O batizado vestiu-se de Cristo. E também essa veste branca indica a pureza de alma com que aquela pessoa está agora. Depois é acesa a vela, que simboliza a luz de Cristo. Essa vela é acesa no Círio Pascal, que significa exatamente essa luz, que é o próprio Cristo. Essa luz que ilumina a nossa alma, que abre os nossos olhos. Imagina se você está num quarto todo escuro e de repente você vê uma luz. É isso que Cristo faz conosco, Ele ilumina. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Quem está comigo nunca caminha nas trevas. E também significa que aquele batizado agora, ele se tornará também luz. Luz para as outras pessoas, para iluminar a vida das outras pessoas, para levar a luz de Cristo às outras pessoas. Para os adultos, tem este momento da Eucaristia. Então eles recebem logo depois a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que acontecerá com os nossos catequizandos. Eles receberão o batismo, se ainda não tiverem, o crisma e a Eucaristia. Momento em que o próprio Cristo vai entrar fisicamente na alma, no corpo dessas pessoas para santificá-los, para alimentá-los do seu próprio corpo e do seu próprio sangue. Por fim, a celebração é encerrada com a bênção solene do padre ou do bispo. Então, a bênção a gente sabe que significa tudo aquilo que Deus deseja de bom para nós. A bênção, ela não apenas é uma intenção, a bênção ela é eficaz. A bênção de Deus tem o poder de mudar a natureza das coisas. Portanto, nesse momento, essa bênção me atinge e ela realiza muitas coisas, ela muda a minha vida também. Por isso é importante nós recebermos solenemente a bênção com o coração aberto. A próxima pergunta é: quem pode receber o batismo? O Catecismo nos diz que qualquer pessoa que ainda não tenha recebido de forma válida. Tá bom? Então, há algumas pessoas que receberam o batismo, mas como nós veremos, alguns batismos em determinadas igrejas não são válidos, certo? Tem batizado que não é válido. Então, se a pessoa não recebeu ainda o batismo, ela pode receber, tá bom? Adultos e crianças. Os adultos devem percorrer o caminho do catecumenato, recebendo no final deste tempo os sacramentos que lhes faltam. As crianças devem ser batizadas. O costume de batizar crianças vem desde o tempo dos apóstolos. Então, em primeiro lugar, os adultos, eles precisam fazer uma preparação, tá? Não pode chegar e já receber os sacramentos de uma vez, não precisa fazer uma preparação para a pessoa ser catequizada, entender o que é tudo aquilo, como vocês estão fazendo, para depois receber, então, os sacramentos. As crianças, entretanto, elas não têm como fazer uma preparação, mas quem vai responder pelas crianças serão os pais e padrinhos.
É muito antigo costume, desde o tempo dos apóstolos, quando os apóstolos entravam numa casa e o pai de família, o pai da família, ele ouvia e aceitava o evangelho, ele e toda a sua casa era batizada. Portanto, de uma forma implícita, estão também as crianças. As crianças recebiam o batismo. E nós temos aí documentos, registros antigos dos primeiros séculos que já se falava de batismo de criança. Então, assim, a criança não tem consciência, mas os pais têm a responsabilidade de levar a criança para receber também essa grande graça. Essa graça que vai desabrochar com o tempo. Por isso que é importante depois receber o crisma, porque o crisma é a confirmação do batismo. Eu recebi o batismo, sim, quando eu era criança. Eu ainda não tinha consciência, mas agora eu confirmo esse meu batismo, eu quero assumir esta graça. Então o Espírito Santo virá me socorrer com os seus 7 dons para me fortalecer, a fim de que eu possa ser um testemunho de Cristo no mundo. Então as crianças precisam ser batizadas. Tem muita gente que diz que criança não tem que ser batizada. Tem que ser batizada sim. Os pais, por exemplo, respondem pela alimentação das crianças. Se a criança fica doente, o pai vai esperar a criança crescer, ter consciência do que é doença, para levar no posto para receber o remédio? Não. O pai, vendo a criança doente, vai levar essa criança ao posto. Então, obviamente, acontece a mesma coisa no batismo. Se a gente já sabe que aquela criança tem o pecado original, nós vamos levar essa criança para receber a absolvição deste pecado. Porque não foi um pecado, ela não precisa de arrependimento, porque ela não cometeu aquele pecado. Entendeu? Não é, por exemplo, quando a gente já está grande, comete algum pecado e depois a gente vai lá confessar porque a gente está arrependido. Mas foi um pecado que a gente cometeu. Agora, no batismo, não. Essa criança, ela não cometeu o pecado, ela nasceu, ela herdou. Então, ela não precisa se arrepender. Portanto, o pai e o padrinho podem levar a criança para receber a absolvição desse pecado. Certo? Os pais e padrinhos devem contribuir com o engajamento do batizado na comunidade. Os padrinhos devem ser cristãos fortes, capazes e prontos a ajudar o batizado a viver uma vida de fé intensa e comunitária. Tá bom? Então, sempre quando você for escolher o padrinho, tá? Você tem que pensar numa pessoa que seja da igreja, uma pessoa que vai ajudar aquela criança ou aquele adulto também a permanecer na igreja. Porque não adianta batizar para nunca mais voltar. Batizar, fazer uma festa e a pessoa sumir da igreja. Não, é missão do padrinho e também dos pais de fazer com que aquela pessoa permaneça na igreja, para que aquela pessoa se engaje, para que aquela pessoa se torne um discípulo de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos de padrinhos fortes, capazes, tá bom? E comprometidos com o evangelho e com a comunidade. Agora a pergunta que o catecismo faz é: quem pode batizar? Em primeiro lugar, os bispos, os padres e os diáconos, tá? O clero. Observação: em caso de necessidade, qualquer pessoa, ainda que não batizada, pode realizar um batizado, desde que tenha a mesma intenção da igreja e utilize a fórmula trinitária. Certo? Então, olha só, a pessoa que vai batizar, mesmo não sendo batizada, se, por exemplo, está morrendo o filho dessa pessoa, nem essa pessoa não é batizada, e o filho dela também não, mas essa pessoa, se tiver a intenção da igreja, que é livrar aquela alma do pecado, dar a salvação àquela alma e utilizar a fórmula trinitária, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela pessoa foi batizada oficialmente. Ela recebe, olha que graça que a igreja nos dá. Essa pessoa recebe, e se essa pessoa se salvar, se aquela criança que está morrendo se salva, né, ela fica boa, se recupera, ela não precisa ser batizada de novo, porque aquele batismo já foi válido. A necessidade do batismo. Algumas pessoas podem perguntar: é necessário o batismo? E aí Jesus mesmo nos responde no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é uma condição para receber a salvação de Cristo. Nós necessitamos do sangue de Cristo derramado na cruz. Ele derramou o seu sangue na cruz. Mas como é que eu tenho acesso? Eu só tenho acesso a essa graça por meio dos sacramentos. Porque, veja bem, imagine que as pessoas já nascessem sem o pecado original. Imagine que as pessoas já nascessem salvas. Aconteceria uma coisa muito, muito estranha aqui, porque Deus é como se ele tivesse tirado a liberdade daquela pessoa optar por ele ou não.
Então é necessário que a pessoa queira ser salva, certo? Então é necessário o batismo. O batismo é necessário, ele é a porta de entrada, inclusive, para todos os outros sacramentos. Os mártires, eles são batizados no sangue. Então, se alguém, por exemplo, ama Jesus Cristo, ela está fazendo até catequese de adultos, e aí vem, por exemplo, uma perseguição muito forte aqui no Brasil, e essa pessoa ela é morta porque ela acredita em Cristo, porque por causa da fé, essa pessoa, quando derrama o seu sangue, mesmo não sendo batizada, ela é batizada no sangue. Certo? Então aquele batismo é válido. Os mártires que morreram sem batismo foram batizados no sangue, portanto estão na eternidade. Todo o que vive uma vida reta, sem conhecer a fé, recebe um batismo de desejo e pode ser salvo. Então também o catecismo nos diz que tem uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu o evangelho, mas vive uma vida reta, procura viver na justiça, de alguma forma viver numa santidade. Aquela pessoa, quando morre, ela é batizada, ela recebe um batismo. Porque é como se ela fosse capaz se ela tivesse a oportunidade de conhecer Jesus, ela teria recebido o batismo. Então, aquela pessoa vai morrer também sendo batizada, o batismo de desejo. E também as crianças que morrem sem batismo, diz o catecismo que Deus sempre tem um caminho de misericórdia para essas alminhas. Então nós podemos ter essa certeza de que essas crianças que morreram sem batismo, Deus abre as portas do paraíso. Como Jesus mesmo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Para os catecúmenos que morrem antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Catecismo da Igreja Católica, 1259. Então, se tem, por exemplo, um catecumenado que está a caminho do batismo, mas ele morre antes disso, olha que maravilha que a Igreja diz. Essa pessoa, ela recebe a salvação, porque ela estava caminhando para isso. Infelizmente não deu tempo, mas ela já caminhava para o batismo. Agora nós vamos ver aqui quais são os efeitos do batismo de uma forma resumida, tá bom? Vou apenas ler aqui. Purificação dos pecados pela água, embora permaneça a concupiscência. Criatura nova, participante da natureza divina, membro do corpo de Cristo, templo do Espírito Santo e da Trindade. Recebe a graça santificante, as virtudes teologais, pode viver e agir sob a moção do Espírito Santo por meio de seus dons, força para viver as virtudes morais, é incorporado à Igreja, chamado à vida comunitária, tem direito aos outros sacramentos, tem o dever de professar publicamente a fé. Recebe um sinal indelével, que é recebido uma única vez. Isso é importante dizer. O batismo é um sinal indelével, uma marca que nenhum pecado pode apagar. A pessoa é batizada por toda a eternidade. Nada apaga essa marca. Por fim, nós temos aí alguns pontos que o catecismo coloca no finalzinho para a gente, que nos diz o seguinte, que nós todos batizados, católicos, evangélicos, ortodoxos, nós temos a unidade, nós temos certa unidade porque somos batizados. Nós formamos o corpo de Cristo. Todo batizado que recebe um batismo válido está unido num único corpo, que é a Igreja. E agora nós temos aqui a validade de outros batismos que não são católicos. A Igreja, ela autoriza e ela reconhece os seguintes batismos: das igrejas ortodoxas, a comunidade dos velhos católicos, anglicanas, episcopais, luteranas, metodistas. Essas são as mais tradicionais. Depois, as presbiterianas, batistas, congregacionalistas, adventistas, a maioria das pentecostais, como Assembleia de Deus, Congregação, Deus é Amor, Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Exército da Salvação. Agora, aqueles que são inválidos: Igreja Pentecostal Unida do Brasil, Igrejas Brasileiras, Mormons, Igreja Universal do Reino de Deus. Com certeza inválidas: Testemunhas de Jeová, Ciência Cristã, Umbanda e Maçonaria. E aqui também, se você quiser consultar pelo guia ecumênico dos estudos da CNBB, tem aí a referência, você pode dar uma procurada também para se aprofundar nesse assunto. Certo? Então, aqui nós encerramos a nossa apresentação e fiquem com Deus. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.